Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meu querido, estou de volta. Hoje eu quero meditar com você em Jeremias, capítulo 18, versículo 4 ao 6, que diz: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido, esta foi uma palavra direcionada ao povo de Israel, mas que também se aplica nas nossas vidas simplesmente porque somos povo de Deus. O Todo-Poderoso Deus, o grande oleiro, determinou que Jeremias fosse a um lugar específico onde se trabalha com barro, e ali ele viu um oleiro moldando o barro até se tornar um vaso. Só que nesse processo a Bíblia nos mostra o vaso se quebrando nas mãos daquele homem. Querido, se você nunca viu a confecção de um vaso de barro, eu preciso trazer à sua memória todo esse processo. Primeiro, o barro é extraído de uma região argilosa. Depois ele é conduzido até a olaria e lá o oleiro retira cuidadosamente toda a raiz, todo o pedregulho, toda a impureza que possa danificar esse barro durante todo o processo. Depois disso, o barro vai para a roda de moldar. Ali num processo sincronizado entre o homem e o barro, ele vai molhando e moldando-o até se transformar em um belo vaso em suas mãos. Esse, meu querido, é o processo até os dias atuais. Porém, o vaso desta passagem se quebrou nas mãos do oleiro porque certamente ficou alguma impureza. E quando isso acontece, todo o processo é prejudicado. Tudo fica parado. A roda para de girar. E o barro tem que ser limpo e amassado novamente. Foi exatamente o mesmo que Deus estava mostrando para Jeremias, meu querido. O barro que estava nas mãos do oleiro era o seu povo. O vaso se quebrou porque estava cheio dos pedregulhos da maldade daquele povo, da raiz de pecados. E exatamente por isso, Deus estava mostrando para o profeta que ele podia refazer tudo novamente. Dar uma nova oportunidade e um novo recomeço para aquele povo. Sabe, querido, esse ano se assemelhou bastante com essa visão. Por causa da pandemia e da crise decorrente dela, mas em meio a tudo isso podemos ver claramente Deus agindo. E nesse parar, com certeza, Ele mudou muitas vidas, transformou muitas histórias. Precisamos olhar para esse ano e analisar o que precisamos de fato melhorar para que a roda de nossas vidas não pare de girar nas mãos do oleiro fiel. Precisamos entender que, ainda que tenha sido um ano de muitas lutas e de lutos, Deus pode sempre nos dar uma nova história, um recomeço. Que você esteja no centro das mãos de Deus e que Ele te faça crescer em todas as áreas de sua vida, mas sobretudo em sua vida de intimidade com Ele. Deixe Ele fazer da sua vida um vaso de honra, um vaso de destaque. Nas mãos dEle somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Esse foi um ano, Pai, em que um vírus parou a humanidade. Boa parte da humanidade, Deus. Quebrou economias, mas o Senhor não depende de economia humana. O Senhor é o Todo-Poderoso Deus. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, como barro, para que o Senhor possa retirar de nossas vidas tudo aquilo que tem nos impedido de crescer na Tua presença, de crescer profissionalmente, de romper na vida, Pai. Se for preciso amassar, amassa, Pai. Se for preciso retirar alguma coisa, retira. Que tudo aquilo que formos fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço tudo isso em o poderoso nome do Senhor Jesus. Querido, eu vou ficando por aqui. Tenha fé em Deus, como Ele disse para o seu povo que Ele poderia refazer de novo, dar uma nova oportunidade em nome de Jesus.
Ele permitindo, eu estarei de volta numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão. Você vai ouvir o seu devocional.